Eu queria fazer uma pergunta lá de trás, quando você estava falando do intercâmbio, que eu queria voltar nessa parte rapidinho, de entender se foi um crescimento pessoal para você, no sentido de, aqui no Brasil, na escola, na sua rede de amigos, você tinha experiência de muita gente ali falando com você, algumas por interesse, algumas verdadeiramente, e lá fora, de não ser conhecido e não ser conhecido como o filho do Faustão e tudo mais. Como é que foi pra você entender essa Você diz de relação? interesse das pessoas. Exato, porque lá daí você tinha certeza que ninguém que estava se relacionando com você veio por interesse. Como é que Sim. foi balancear esse contraponto? Eu acho que assim, eu nunca nem muito parei pra pensar nisso. Se você olhar minha figura com 16, 15, 16 anos, eu era uma figura caricata. Eu pesava 140 quilos, só falava merda na sala, era o que zoava com todo mundo, enchia o saco de todo mundo. Então era tipo assim, eu não tava muito aí eu sabia que eram meus dois, três amigos que eram meu amigo de verdade, mas o resto eu não tô nem aí se gosta de mim. Tipo, eu ia zoar junto. Então, assim, acho que Entendi. isso nunca passou. Eu nunca fui uma pessoa complexada nesse sentido. Ou será que essa pessoa fica meio, sabe, paranoico com isso? Eu falava, meu irmão, eu sei que eu tenho dois amigos que são amigos de verdade. Pô, se você é um cara agradável, eu tô com você. Você também não. Eu sempre fui meio político nesse sentido. Sim. E era aquele cara da zoeira. E lá fora também. Eu só continuei sendo da minha forma. Então eu chegava na sacanagem, na zoeira. Eu nunca me. Tem muita gente que fala assim sobre autoconhecimento. E minha mãe, ela é psicanalista, então ela me bota nessa. Ah, isso aqui. Eu não quero nem saber. Eu quero estar. Se eu tô bem assim, eu vou continuar minha vida assim, sendo da forma. Então eu não vou. Se a pessoa é uma pessoa que eu sei que ela é falsa, eu não vou brigar com ela, não vou nem cobrar, eu vou dar tapinha nas costas, mas vou saber. Então... Quem? Cadê? Mas eu sou do tipo que eu não brigo, eu não enfrento. Você percebeu o vídeo do Porchat tentando adivinhar? Quem? O Celso Russomano é assim mesmo. O fulano de tal é assim mesmo. Na história da atriz, né? É, que ela contou que tinha acontecido alguma Sim. coisa e ele começou a falar. Os nomes em Realmente, cima. Marcos Mion é terrível mesmo. Mas é isso, eu acho que eu consigo ser muito político. Então eu não parava pra pensar isso, não passava. Ou que será que essa pessoa gosta de mim ou gosta pelo fato? Isso nunca veio, né, à tona. Então eu sempre fui esse cara caricato. Mais assim, de desenrolado criança. mesmo. Gordinho, cara. Você não tem jeito. O gordo na escola a gente sofre. Cheguei a 148 quilos. Ou você vai ser zoado, ou você tem que aprender a zoar. E quando o gordo aprende a zoar, ele vira profissional. Não tem jeito. Então eu pegava, os caras não dava. O cara tentava me zoar, eu já levava. E aí em volta. Não tem nada que ele pudesse falar que você já não tivesse ouvido antes e já não tivesse uma resposta pior. E eu acho que você vira querido pelas pessoas. É. Porque assim, quando é um cara que, por exemplo, porque assim, a gente vê em muitos casos como uma pessoa que é o gordinho sofre bullying, o caramba. Quando ele é um cara que consegue se desenrolar e zoa, todo mundo meio que compra essa pilha. Então vira uma coisa. É. Então eu tinha um pouco desse perfil. E morando fora a mesma coisa. Sim. Então lá não tinha essa coisa de ser filho do meu pai, mas tinha essa coisa também de entrar na zoeira. O brasileiro tinha já esse espírito, além disso. Então Entendi. chegava o brasileiro boa praça, é o que zoava com todo mundo, é que enchia o saco, não tinha briga com ninguém. Mas essa coisa de ser... eu via muito, assim, de ser filho do meu pai, era a única parte que tinha isso, era de não poder fazer tanta cagada. Desculpa, tô falando um monte de palavrão, mas perdão. Não, foi... nada. Tá light. Tá light. Já tive... E aqui a gente já rompeu barreiras. Aqui Já passou dos limites. já. Mas a única coisa era assim, de Virar fazer notícia. cagada. Tipo, pensava, sempre tinha aquela coisa, então, tipo, quem trabalhava comigo assim, tipo, desde, pô, a babá falava, João, não pode fazer isso, que se alguma coisa pode respingar no teu pai. Sim. Então eu lembro disso aí, criança você também nem sabe muito o que tá acontecendo, mas você começa a ter seus 10, 11 anos, você já sabe. Então, ia lá no clube, ia invadir a piscina, ia causar, ia, sei lá, estourar extintor de incêndio, sei lá, qualquer besteira dessa, eu era de um que ficava de fora. Uhum. Porque eu falava, pô, não sei até onde, na época hoje em dia a polêmica aparece, o negócio ninguém nem liga, mas na época onde não existia internet, era televisão, virava uma coisa, você fazia uma cagada, era capa da Veja. Uhum. Escândalo, não sei o que, e ficava ali. João Silva. Não existia João Silva. Era filho do Faustão. Até hoje é filho do Faustão. Sim. Só que naquela época, hoje em dia ainda existe, sei lá, uma grande porcentagem que é filho do Faustão e tem já gente que me conhece pelo nome. Mas é menor. Naquela época não existia. Então qualquer problema que eu fizesse, era meu pai fazendo, né?
por consequência. Então eu Sim. sempre tive que ter essa responsabilidade. E isso, quando eu fui morar fora, eu já era mais velho, então eu não fazia as besteiras que eu poderia ter feito com 11, 12 anos. Só que esse senso de liberdade eu tive lá. Tem Entendi. uma coisa que pega na pessoa que tem, né, ônus e bônus como tudo na vida, mas que tem a fama, que é o fato de que tudo é mais pesado, né? Eu lembro que aconteceu, acho que já contei até aqui, inclusive, mas pra você ter certeza que eu contei, a história da padaria, que a gente tava, os humoristas todos estavam na padaria, e a gente já estava lá. E chegou um amigo nosso, depois, entendeu? Nós já estávamos Sim. lá. E tinha uma fila pra entrar na padaria. E nós já estávamos lá. Então esse amigo entrou pra ir até a mesa onde nós já estávamos. Só que ele furou a fila. Ele não furou, mas você entendeu? Ele passou pela fila E foi sentar com vocês, e foi normal. sentar na nossa mesa, porque nós já estávamos lá Postaram antes. alguma coisa? Não, virou uma briga, porque daí começaram a dizer, só porque você é fulano de tal, Nossa. acha que não precisa pegar a fila. Só que ele não estava, de fato, furando a fila. Ele estava indo pra mesa onde nós estávamos. Dá raiva desses Só negócios. que aí a minha pergunta pra você é, imagina, aí ele, gente, eu não vou ficar, deixa pra lá e foi embora. Aí, estando na razão, ele foi embora. Mas a minha pergunta é, beleza, a mulher gritou com o cara, ok? Mas se No ele não dia fosse seguinte, conhecido, não ia nem... Ele ia falar... então mas no dia seguinte, deixa qual é a quieto, notícia? assim, A notícia é Maria de Lourdes briga na padaria? Não. A notícia é fulano de tal tenta furar fila na padaria ou é acusado de tentar furar fila. A notícia é do fulano. A notícia não é da Maria de Lourdes, E já entendeu? chegam os juízes e os promotores na internet, né, também. Isso, então a Já notícia não vão, é já sobre a pessoa. condenam. A notícia é, como você disse, a notícia não seria nem João estourou o extintor, seria filho do Faustão estourou, É. entendeu? Mas assim, e hoje acontece uma coisa, não sei se é só hoje, mas se já existia isso antes, eu não consigo lembrar. Mas onde, pelo menos muitas pessoas que fizeram coisas erradas e mal pra muita gente, às vezes é uma coisa que assim, uma coisa racista que vem, alguma coisa, elas estão tendo, tipo, estão sendo penalizadas profissionalmente por alguma forma deplorável de personalidade contra outras pessoas. Só que em outros casos também tem muita gente que e de fato errou, só que ela paga por uma pena. O cara roubou um leitinho, ele pega 10 anos de cana. Entendeu? Eu digo assim, mas ao mesmo tempo as pessoas já estão... Gente que faz um problema gigantesco, foi assim, mega um preconceito muito grande, machucou alguém, semana seguinte já tá voltando. E tem outras que fizeram um erro besta, assim, que... Paga o Então, resto da vida. Pagam o resto da vida. Então Sim. é muito seletivo, né? O As cancelamento. proporções estão invertidas. É triste assim. isso, né? De olhar assim. Mas é isso. Isso sempre existiu. De ser filho do Faustão. Falar, pô, o moleque tá fazendo problema. Qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Se eu enfio a mão eu criança, enfio a mão na cara do outro moleque na escola, eu ia ser suspenso. Uhum. Qualquer outra criança ia ser suspensa. Aí vira e depois o pai fica louco e fala assim, aí sai na matéria, o filho do Faustão enfiou a mão na cara do moleque na escola. Isso com 6 anos que, tipo, não aconteceu isso, tá? Eu nunca nem briguei na escola. Deixa eu achar a matéria aqui. Mas eu tô dizendo assim, se caso acontecesse, Sim. com qualquer outra criança, depois a criança ia passar com 15 anos, ia falar, pô, não, você lembra aquele dia que você brigou na escola? Essa criança com 15 anos, quando aparecer, esse não é o moleque folgado que ficava saindo na mão na escola com 6 anos? Sim. Então você paga o preço do que você faz criança pro resto da Pro vida, resto se da você vida. tivesse feito. Uhum. Não só você prejudica os pais, mas... Sim. Então é isso. Eu vejo muito essa cobrança das pessoas. Cara, hoje eu sou adulto, então não tem... E há pouco tempo também era já adolescente, mas por muito tempo eu vejo o Davi Luca, o filho do Neymar. Nunca teve nada grande, mas assim, da mídia querer ter muita curiosidade sobre a criança. Então imagina na cabeça dele, com 8 anos, sei lá, 7 anos, quando ele tinha, hoje ele já é mais velho. Mas aquela coisa, as pessoas tenderem... então assim, ele não podia errar. Sim. Não pode errar. Então eu vivi isso, então... E a comparação, né? Aquela cobrança da comparação. A comparação, eu já não ligo. Porque eu acho que os nossos privilégios são tão grandes que a comparação vira irrisória. Uhum. É inevitável a Não, comparação. é injusto. A gente tem tanto privilégio, tanta oportunidade boa que vai falar, comparação é besteira. Filho de famoso com todos os acessos do mundo reclama de comparação, desculpa. Daí é conversa pra boi dormir. Na minha opinião. Também não sou do Deus da razão. Mas se eu ficar, eu sou comparado ao meu pai, eu nunca vou ser o Faustão, esquece. Eu vou ter minha carreira. E a quantidade de privilégio que eu tive a vida inteira por ser filho dele, aí eu vou falar, não, porque eu tô sofrendo comparação. É um vitimismo que não existe, é até feio falar isso. Então pra mim não existe essa parada de comparação. O que existe é você tomar porrada
por conta de alguma besteira que qualquer outra pessoa faria, que pra você pode virar um grande de um problema. Sim. E adulto, a gente tá pronto, a gente escolhe pra isso, a gente tá pronto. Agora, criança, você não tem essa escolha. Você convivia com filho de outros apresentadores e de artistas quando você era menor? Eu tenho, assim, filhos de famosos que eu convivia muito. Porque tem outros, tipo, óbvio que tinha vários que a gente sempre se encontrava e tal. Mas que eu convivi muito a minha infância. Foi o Enzo e a Sofia, filho do Edson e da Cláudia. Então, o Enzo Celulari foi muito... meu irmãozão, mas foi muito presente, né, nessa fase de moleque. Deixa eu pensar. Deve ter mais gente, mas eu lembro, a primeira pessoa que eu lembro é o Enzo, assim, de filho de famoso. E vocês conversavam sobre isso? Sobre esse fato? Ou não era uma coisa que passava? Não, mas a gente sempre... o Enzo é mais velho que eu, então eu fiquei amigo dele, já tinha uns 13 anos, ele já ter uns 16, sei lá. Ah, mais velho já. Nesse sentido. A gente convivia, mas não tinha esse papo. A gente foi mais velho ali com, sei lá... A gente saía pra festa, a gente já ficava, não faz isso, se liga nisso, se liga naquilo. Um ficava meio que, tipo... tocando o outro, falando assim, mas aí, cuidado. E ele, tipo... Você não pode ser normal. Ele ficou muito mais exposto que eu. Assim, já me salvei muito mais do que ele, assim, nesse sentido do Enzo. Não de nada errado, mas assim, de sair coisas quando a gente era moleque, com isso saía toda hora. Eu lembro. Ele é um cara... E eu vejo, ele foi um irmão mais velho muito nessa fase, assim. Eu tenho um carinho muito grande de dar esses conselhos, de dar essas coisas... esses pitacos nas coisas. Mas eu acho que leva muito nesse sentido, assim, de ser filho de famoso muitos privilégios que você tem. E a única coisa, eu acho que a comparação, ela é irrisória, eu acho que a única coisa é você pagar por um preço que não é teu. Sim. Ponto. Sim. Acho que leva para esse sentido. Mas a gente tem tanta oportunidade, eu digo, quando eu falo privilégio, não é, por exemplo, eu ter entrado a trabalhar com meu pai, ter uma entrada na televisão onde eu acabei sendo conhecido por um público, e esse público me dá essa oportunidade de eu estar trabalhando hoje na TV. Não falo nem sobre isso. Sobre justamente eu poder estar com as pessoas onde todas as crianças eram fãs no colégio, vinham me perguntar, pô, João, como é que é? Um cara que hoje é meu irmão de vida, tava com ele agora, sou padrinho de casamento dele, o Ronaldo Fenômeno. Eu fiquei amigo depois de velho, porque de amizade, mas assim, eu conheço ele desde criança, dele em casa, que é amigo do meu pai. Então assim, era criançada, tipo... querendo saber disso. Aí você pegava. Ronaldo, isso de moleque. Então, eu lembro... Cara, desde as coisas mais simples. Eu lembro, meus amigos no colégio falavam assim, aí... Que tava tendo, na época, era a Dança dos Famosos. A Paula Oliveira. Ela é gata mesmo? Como é que é? Tipo, essas conversas de moleque na sala. Tipo, sempre vinha. Então, é um privilégio você estar nisso, assim, de conviver com essas pessoas desde novo. Então, eu ia quando tinha, principalmente, o troféu Melhores do Ano. Cara, tava todo mundo. É mesmo. Todo mundo. Então, me conheciam pelo nome. Imagina isso. Isso é um privilégio. Isso é muito doido, né? Não tem... Você falou do Foi uma Ronaldo. vivência que eu tive que eu sou muito grato. Ele é um cara muito legal. A gente teve a oportunidade de participar lá 2 vezes lá do evento que ele faz. Do né? Galácticos Open. Jogaram? Você joga no tênis? Nada, Não. mas a gente comentou. A gente foi comentarista. De toda a nossa sabedoria sobre Aham. tênis, Opa, altos comentários. nós somos comentaristas. Não, muito bom. Mas a gente ficou impressionado, assim, o quão acessível ele é. Ele é incrível. É muito maluco isso. É. E aí, na outra vez que isso é muito doido, né? Porque, imagina, eu acompanhei toda a carreira dele de fã, gritando o nome dele dentro do sofá da minha casa. E aí, você chegar na casa dele e virar e falar assim, oi, Cris. Eu falo, meu Deus, como assim, oi, Deixa eu Cris? te apresentar aqui, vem Como assim, aqui. oi, Cris? Você sabe que eu sou a Cris? É isso. Ele é assim, e eu falo isso, ele é meu irmão mesmo, e eu sou um eterno fã. Não tem É, como. não tem como. Não adianta. E nada se compara. Você pode ser quem você for, você pode fazer o feito que quiser. No Brasil, nada se compara a fazer dois gols no final de Copa. É. Você tá levando alegria pra 200 milhões de pessoas. Não tem jeito. Você não precisa gostar de futebol, mas o seu dia vai acordar por causa da tua mãe, do teu pai. Não, você pode não dia gostar seguinte, da pessoa. Você pode até não gostar da pessoa. Você não vai... Mas aquela sensação que essa pessoa te trouxe. Não tem como. Exato. Não tem como. Eu vi acho que uma matéria, não sei, acho que foi um vídeo do Rica Perrone falando um negócio da sensação que o Ayrton trazia para as pessoas. Que não é sobre a corrida, não é sobre o piloto, era a sensação que ele trazia no momento onde a inflação... Foi um vídeo maravilhoso, então, E inclusive. é isso mesmo. A sensação que a seleção brasileira te traz. É. Então, ele é um caso, mas assim, eu digo, em geral, as pessoas que eram grandes
referências na época eu tive a oportunidade de conhecer. Eu sou São Paulino fanático, assim. Então, eu tive a oportunidade de estar com o Rogério Ceni, com o Muricy, Kaká, todos os jogadores. Mas o Rogério é essa figura, né, antológica, então, pra torcida. E eu tenho lá em casa a camiseta do 100º gol dele, né, assinada, tudo. Eu vi você mostrando. Eu sou, assim, fascinado pelo São Paulo. Meus amigos que eram loucos no São Paulo sabiam que o Rogério ia lá. Então tem vídeo do Rogério, tipo, batendo falta e eu pegando no gol, criança. Então, cara, como é que eu vou reclamar de alguma comparação onde eu tive todo esse privilégio? Isso te gera conhecimento e bagagem para reclamar de uma comparação? São coisas que eu vivi que as pessoas... que eu não consigo nem... Hoje eu entendo o que é. Sim. Mas, velho, na época, pra mim, isso era o meu normal da época. Sim. E se você pensar hoje tem que valorizar, tem que saber valorizar essas coisas. Mesmo que essas coisas nunca porque, no fim das contas, te ajudaram profissionalmente. Mas ainda que nunca ajudassem profissionalmente, se você parar pra fazer a conta de um moleque que tivesse batido uma bola uma vez com o Rogério Ceni, seria muito grato. Uma pessoa que tivesse uma vez cantado com... E você Aguinaldo Raiol. E você fez tudo isso. Então, ainda que você resolvesse, sei lá, ser geólogo e nunca... Ainda assim, essas memórias você tem. Então você teve esses privilégios emocionais, ainda que nunca te ajudassem profissionalmente. Eu acho que assim, chega num ponto quando você tem essa convivência, que nada, você tem uma... Eu acho que quando você convive com isso, você entende que nada é distante. Sim. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E eu converso isso com as pessoas. Eu acho que mesmo se eu não tivesse, se meu pai não fosse o meu pai e eu não tivesse na televisão, não tivesse condições, se eu tivesse conhecido essas mesmas pessoas, e tivesse a relação com essas mesmas pessoas, independente do de quem eu era e o que eu faria, eu acho que eu teria essa mesma cabeça de nada distante. Porque você sabe que essas pessoas, onde todo mundo olha e pergunta sobre elas, você olha no olho dela, você vê os mesmos problemas. Exatamente. Você olha que tem um band-aid no sapato ali porque machucou o pé dela também. Totalmente isso. Eu também, nossa, quebrei muito, assim, a visão que eu tinha sobre o mundo artístico e tal. Que você vislumbrava, você falava, não, é outra realidade. Agora, uma coisa pra você que tá assistindo também, que isso é a maior sacanagem que as pessoas às vezes fazem. Que tem a pessoa que acha que o cara é famoso, ele já é rico. Eu conheço um monte de gente que é famosa e não tem... lugar pra botar o burro. Eu digo, amigo tá ferrado financeiramente. Sim, tá endividado. Endividado. E é famoso. Então acha, só porque é famoso, não sei o quê. Às vezes a pessoa não tem condição. A pessoa acha que o número do Instagram é o número da conta bancária. Não é. Exato. E tem muita gente aí que tá com uma grana sobrando. Essas meninas do Vênus aí são ricas, né? Faz-me rir. Cara, tem um e-mail que eu recebi uma vez, eu trouxe pra ler aqui em off, obviamente, pra gente. E a pessoa me pedindo coisas, e aí, na época, a pessoa pedindo assim, eu tô precisando de um carro, se puder, pode ser, pode até ser uma SUV. E eu andando numa Sandero 2009. Eu falo, como é que eu explico pra essa pessoa? Peraí. Não, a galera Não, tem vários pedidos muito loucos. Sim.